Eu estava comentando no último programa sobre a série de entrevistas dada pelo presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o NAFISC, o nome dele é Kleber Cabral, a diversos meios de comunicação. O meu foco foi uma entrevista especificamente que ele deu ao Estúdio I da Globo News, porque naquela entrevista ele falou muitas coisas interessantes. O mais importante talvez tenha sido o fato de que não apenas ele desmontou toda a mentira que o Alexandre de Moraes tentou contar para basear as operações policiais intimidatórias contra os servidores da Receita Federal, mas também igualmente importante, é que ele diz com todas as letras que hoje é mais seguro investigar membros do PCC, a maior organização criminosa do país, do que as altas autoridades brasileiras. E essa foi uma declaração que viralizou. Todo mundo estava falando sobre esse assunto e até a velha mídia deu uma boa repercussão para esse posicionamento. E a gente está aqui num estado tão avançado, de consolidação do regime, que a profecia do cara não demorou nem uma semana para se cumprir. Para provar que, de fato, é mais seguro investigar o PCC do que o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes decidiu, em 20 de fevereiro, 3 dias depois do Kleber Cabral falar isso, torná-lo investigado no inquérito das fake news, pelo já conhecido, consagrado e amplamente apoiado pela mídia e pelas elites, crime hediondo de liberdade de expressão. E não só ele se tornou investigado, como ele foi intimado a depor. A oitiva durou cerca de 1h30 por videoconferência, e aí a gente, vamos ver esse depoimento. Eu gostaria de estar passando aqui os trechos desse depoimento para vocês, mas não. Como o nosso regime é um regime, o depoimento foi colocado em sigilo. Ainda no dia 20 de fevereiro, a Unafisco publicou um editorial manifestando a sua preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas, aí para vocês na tela, e a observância do devido processo legal, da presunção da inocência e da proporcionalidade das medidas adotadas. Está ficando calor aqui, deixa eu tirar o paletó. Vou botar aqui, ver se eu pelo menos consigo minimamente estar com a gravata ajustada. Vamos lá. E esses termos, em português muito bonito, eu adoro esse negócio de lei, gosto quando cita esse negócio de lei, direito individual, porque essas coisas não existem no Brasil desde 2019. E de tão bonito que eu achei, eu acabei lembrando de uma outra nota publicada pela mesma Unafisco, que eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 3 anos e meio de idade, quando, em 27 de julho de 2022, a Unafisco publicou a seguinte matéria no seu site. Está aí para não dizerem que eu cometo fake news. Unafisco adere à Carta em Defesa da Democracia. E eu falo que a história prega peças, e às vezes é irônica. Então, deixa eu ler. Eu separei aqui alguns trechos do que dizia a Unafisco há 3 anos e meio atrás. Só alguns trechos, aqui na tela para vocês. A Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, Unafisco Nacional, anunciou a adesão à Carta aos brasileiros e as brasileiras e os brasileiros. Talvez eles não soubessem aí na época que brasileiros, no plural, serve para brasileiro e brasileiras, mas tudo bem, vamos continuar. Em defesa do Estado Democrático de Direito. O documento foi organizado por alunos, professores e a diretoria da Faculdade de Direito da USP. E contou com a assinatura de juristas e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Em menos de 24 horas, aberto ao público, o documento já conta com mais de 100 mil assinaturas. Para o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva, era outro cara, pelo que eu estou vendo,
O documento acerta ao afirmar que, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos as brasileiras e os brasileiros, de novo, a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. Diante do contexto da ameaça à democracia pela qual passa o país, era o Bolsonaro a ameaça à democracia. Uma entidade antiga e tradicional como a Unafisco Nacional não poderia silenciar-se. Ao contrário, ela precisa aliar-se àqueles que defendem a democracia, na época o Alexandre de Moraes. Diz o presidente por meio da nota. E isto está não somente fundamentado na consciência dos auditores fiscais, de todos os nossos associados, mas também alicerçado no próprio estatuto da entidade, nos incisos blá blá blá. A democracia é atacada com teorias conspiratórias, sem nenhum fundamento, e lutar contra isso está acima de qualquer ideologia, destaca Mauro. E essa é a carta. E, basicamente, qual era a tese da carta? Que era preciso tirar o Bolsonaro para garantir a democracia do Brasil. E os caras da Unafisco foram na onda do Beautiful People, disseram que a democracia estava sendo ameaçada e atacada com teorias conspiratórias. Bolsonaro saiu. Para proteger a democracia foram dados poderes excepcionais a um tirano, para proteger a democracia do sujeito que nunca fez absolutamente nada contra a democracia, que nunca foi atrás de nenhum auditor fiscal, que permitia que os jornalistas dos veículos de imprensa falassem livremente, de forma esmagadora, contra ele. Para proteger a democracia deste perigo, a Unafisco bateu palma para hoje o homem que agora persegue o seu presidente. Aí, e obviamente, né, porque quando a água não tinha batido na bunda dos auditores fiscais da Receita Federal, volto a dizer aqui, um dos órgãos mais corruptos do Brasil, e a competição é grande, é enorme, todo mundo aplaudia o Alexandre, o inquérito das fake news, assinava notinha com os ministros do STF. Agora eles se tornam vítimas do que eles mesmos ajudaram a criar. E eu não sei vocês me respondam no chat a posição de vocês, mas eu não posso dizer que eu estou com pena. Eu pergunto a você, você está com pena dos auditores da Receita perseguidos pelo Alexandre, da Unafisco que assinou cartinha em defesa do Alexandre contra o Bolsonaro? Vocês podem falar aqui, o papel de vocês. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês e as pessoas estão lendo aqui no chat. Aliás, pelo que eu apurei, eu disse que o presidente era outro, mas quando a Unafisco publicou essa nota, este senhor, o Kleber Cabral, não era presidente, mas era vice-presidente da associação. Veja que ironia maravilhosa. E você sabe que o bicho está pegando e que a coisa está feia mesmo quando você vê essas entidades de classe se manifestando contra o Alexandre. Lembram? Todas estavam abraçadas com o Supremo. Mas agora, ninguém mais lembra do Alexandre. Tira esse bicho feio daí, né? Nunca elogiei. Depois do nunca critiquei, venho agora nunca elogiei. Eu falo que a coisa está feia e não falo por hipérbole. Eu digo que a coisa está tão feia que até a OAB, omissos advogados do Brasil, ou Ordem Advogados do Brasil, não me lembro bem, se manifestou. Em ofício ao Supremo Tribunal Federal, a OAB pediu, ontem, na segunda-feira, a conclusão dos inquéritos, vou ler aqui, abre aspas, de natureza expansiva e duração indefinida, em especial o inquérito 4781, conhecido como inquérito das fake news. Além da não instauração de novos procedimentos do mesmo tipo. E é claro que o simples argumento é muito nobre. Né? Só que a OAB manifestou, vou ler aqui para vocês, extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, dizendo também que o inquérito das fake news nasceu em um contexto excepcional, leia-se, ilegal,
e que a sua condição e permanência no tempo reclamam cautela ainda maior, com estrita observância da excepcionalidade que lhe deu origem e dos limites constitucionais que legitimam a atuação estatal. Agora, você sabe que eles sempre não podem bater sem lembrar de uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Como, da mesma forma que fez o Estadão. Ao mesmo tempo que eles falam esse monte de nada, esse flatos de vozes, né, esse peido verbal, que não tem nenhuma solidez, não posso nem dizer que falaram merda, porque é um peido. Não tem nem solidez para ser uma merda. No ofício, também é dito que a OAB reconhece, aliás, o papel desempenhado pelo STF na defesa da ordem constitucional e da estabilidade democrática. De novo, aquele discurso que a gente fala sempre aqui. De novo, aquele discurso. Eles reconhecem que foi útil para tirar o Bolsonaro, mas agora que o Bolsonaro saiu e o superpoderoso tirano começou a se voltar contra eles, a coisa está fora de controle. Tá? E não adianta a OAB sempre vir com esse posicionamento, não, porque não somente no ofício que eles enviam ao Supremo, eles passam pano para as ilegalidades que o STF cometeu, como também, vamos lembrar e voltar aqui no tempo, em 2019, a OAB manifestou apoio público à decisão do Toffoli de instaurar um inquérito das fake news. E no Paulo Figueiredo Show a gente tem memória.